Graça e paz, meu irmão, minha irmã, aqui é o pastor Enoque, estamos em mais um culto da Quarta com Deus no nosso campus online, isso mesmo, nosso campus online, uma ferramenta que Deus tem nos dado nesse tempo para abençoar a sua vida, para nós caminharmos juntos aí onde você estiver, no lugar onde você estiver, nós podemos ter comunhão com Deus e desfrutar daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quero agradecer muito por você se fazer presente aí. Nós vamos entrar no momento de louvor, vamos entrar em anúncios e depois nós vamos retornar para meditarmos sobre a palavra de Deus. E eu quero meditar com você hoje sobre o tema Foque seu olhar em Jesus. Eu espero te ver e a gente comunicar essa palavra, que isso traga a vida, no nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, vendo o homem judeu, viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, como um homem judeu, com a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Voltamos aqui agora com o nosso campus online, no momento da nossa palavra. E eu quero meditar com você, enfocar o seu olhar em Jesus, na pessoa de Jesus. Mateus capítulo 14, do verso 28 ao verso 31. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, no lugar, no trem, onde você estiver, em todos os lugares. Nós precisamos entender uma coisa: todo lugar é o lugar onde a presença de Deus nos acompanha. Grave isso. Todo lugar é o lugar onde a presença de Deus nos acompanha. Então você pode celebrar ao Senhor onde você estiver. Mateus, capítulo 14, verso do 28 ao 31, diz o seguinte: Então disse Pedro: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé, por que duvidou? Esse texto provavelmente você já viu aí retratado em muitas cenas, em muitas coisas. E o que está acontecendo aqui é que Jesus acabou de fazer a multiplicação. Ele pede para os seus discípulos atravessarem de um lado para o outro e deixa eles irem sozinhos. E já é importante lembrar que os discípulos de Jesus eram homens que tinham um hábito, tinham convívio com o mar. Eram da sua grande maioria pescadores, homens que se alimentavam ali daquela região da Galileia, sabiam lidar com as situações do mar. Mas nesse dia, de maneira inusitada, Jesus não está presente com eles e as ondas começam a vir de maneira forte. E aí, no meio disso tudo, Jesus aparece, eles pensam que é um fantasma, porque o medo acaba ajudando a projetar ilusões. Isso é importante a gente enfatizar. Muitas situações na nossa vida, por causa do medo, coisas pequenas se tornam gigantes, que impedem nós olharmos de maneira consciente, consistente, clara, entender o que está acontecendo. Não foi diferente com esses discípulos. Não é diferente comigo e com você. Quantas são as vezes, ou quantas foram as vezes, que você, diante de uma situação que talvez parecia caótica, por causa do medo, você se acovardou. Começou a ter ilusão, começou a pensar coisas que não faziam parte daquele contexto. Aí, de repente, aparece alguém, te dá clareza, te dá luz, e você percebe que todo aquele problema não é nada. Os discípulos estão vivendo uma situação como essa, e de repente aparece a pessoa de Jesus andando sobre as águas. Pedro, como um homem mais proativo, valente, ele queria ser o primeiro sempre. Ele se coloca nessa situação e questiona Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir andando sobre as águas até você. Pedro, revestido de uma fé e de uma coragem absurda, pede para fazer aquilo que a física garante para a gente que é improvável: o homem andar sobre as águas. Isso mesmo, andar sobre as águas. Pedro consegue fazer isso porque ele está com seus olhos fixos na pessoa de Jesus. Porque todo o foco de Pedro naquele momento era a pessoa de Jesus. Ele conseguiu sair do barco, a tempestade estava acontecendo e ele começa a caminhar sobre as águas. Ele começa a andar de maneira sobrenatural sobre aquelas águas e viver algo inusitável, inacreditável. E aí eu tenho a palavra para você pensando nisso, meu irmão, minha irmã, meu jovem, criança que está assistindo. Muitas das vezes nós não estamos de uma maneira ousada focando o nosso olhar em Jesus. Pense comigo.
Jesus é aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é a pessoa que nos enche de coragem, que valida o compromisso e a palavra que Ele tem na nossa vida. Como nós, muitas das vezes, tiramos os nossos olhos do Senhor Jesus. Todas as pessoas que mantiveram o seu olhar fixo em Jesus fizeram coisas inacreditáveis. Fizeram coisas que muitas vezes, para os olhos de muitos, pareciam improváveis. Nós temos um exemplo bíblico. Você conhece a história de Daniel. Um homem que, por a sua oração, pela sua devoção, foi parar na cova dos leões. Porque ele tinha fé, confiança plena em Deus. Ele passou a noite com aqueles leões e nada aconteceu. Isso porque o seu foco, o seu olhar estava na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus, olhando na direção certa, no caminho certo, para a pessoa certa. Nós temos também Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso você vê no livro de Daniel. Jovens que, diante de uma situação muito difícil, em nome da sua fé e de se manterem firmes, decidiram continuar confiando e crendo no que Deus poderia fazer. Por conta disso, foram lançados numa fornalha que foi aquecida mais 7 vezes do que já era. Aqueles que os jogaram na fornalha se queimaram, morreram. Eles continuaram vivos. E o quarto homem da fornalha, isso mesmo, na própria teofania da pessoa de Jesus, entrou naquele lugar e esteve com eles, ao ponto de que quando eles saíram, não havia nem cheiro de fumaça, que eles estavam sendo queimados. Esse é o poder do foco, o poder de continuar olhando para a pessoa de Jesus e não parar. Eu quero te animar, meu irmão, eu quero te animar, minha irmã, a manter o seu olhar apesar das adversidades da vida, apesar de tudo que possa vir contra você, apesar da situação que você esteja vivendo hoje. Eu quero te animar. Eu quero te dar essa injeção de ânimo, baseado na palavra de Deus. Mantenha o seu olhar na pessoa de Jesus. Por quê? Porque é a única forma de nós conseguirmos viver além daquilo que parece. É somente em Jesus que eu e você vamos conseguir provar do que é sobrenatural. É apenas confiando e olhando para Jesus que nós vamos viver coisas extraordinárias. Uma segunda coisa aqui é porque nós estamos olhando para Jesus e focados em Jesus, é que nós vamos conseguir romper com tudo aquilo que está sobre o nosso controle. Pode parecer bobeira isso, mas é olhando para Jesus que nós vamos ter a capacidade de sermos revestidos com uma autoridade tão grande que nós vamos superar todas as coisas que venham contra nós. Não só isso, é porque estamos focados em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que a tempestade vai se tornar normal. Nós vamos conseguir sair do barco e andar sobre as águas. Mas o texto não para por aqui. O texto vai dizer para mim e para você, como nós acabamos de ler, que Pedro, quando saiu do barco e ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a prestar atenção em toda a tempestade que estava em volta. Ele começou a reparar no vento, na chuva, porque ele se distraiu com o que estava acontecendo. E talvez você esteja numa situação muito parecida. Talvez você caminhou muito focado olhando para Jesus e de repente você olhou para você mesmo e falou assim: caramba, o que eu estou fazendo aqui? Será que esse lugar é o meu lugar? Será que essa situação que eu estou vivendo é possível? Porque às vezes você fica inacreditável onde Deus pode te colocar. Talvez você esteja se questionando: será que eu estou fazendo o que é para me fazer? Ou você chegou no ambiente, você acha que aquele lugar não pertence a você, não é para você. E aí, por medo, por insegurança, você começa a ouvir todas estas vozes. Isso distrai o seu coração. Isso rouba a sua atenção, tirando o seu olhar da pessoa de Jesus. Isso acontece na maioria das vezes conosco. Eu acho maravilhoso, porque no mesmo texto em que Pedro, com muita autoridade, focado em Jesus, anda sobre as águas, Pedro lembra que apesar das distrações e dele estar afundando, Jesus continuava no mesmo lugar. E a única coisa que ele precisou fazer foi clamar a pessoa de Jesus. Isso mesmo, clamar. Falar: Senhor, socorre-me. Talvez você foi alguém que viveu de maneira sobrenatural. Viveu a sua vida de maneira plena, sabe? Olhando para a pessoa de Jesus, enfrentando as tempestades, como estava com ímpeto, com coragem para enfrentar todos os problemas, mas parece que chegou um momento que você olhou para tudo e suas forças foram indo embora. Parece que você ficou distraído com tudo que estava acontecendo e a sua fé foi minguando, você foi se sentindo desanimado, triste, você começou a ser aquela pessoa que tinha uma fé inabalável, agora se tornou alguém que está perdido e desanimado. Eu tenho um recado para você de Deus para a sua vida, é só clamar ao Senhor.
Porque o mesmo Deus, o mesmo Jesus que estava naquele mar, na direção de Pedro, onde Pedro podia focar o seu olhar, é o mesmo Jesus que está com a mão estendida para te levantar. É o mesmo Jesus que com autoridade, com poder, está ali com a sua mão poderosa para te tirar desse momento que você está vivendo e botar você de novo no lugar onde você vai poder olhar para Jesus de perto, focar a sua atenção em Jesus e viver de maneira sobrenatural. Essa palavra que eu tenho para você. Se você já viveu essa vida e você deseja viver isso de novo, volte a olhar para Jesus. Como fazer isso, pastor Enoque? Simples. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor de todo o seu coração. Clame ao Senhor de verdade. E aí eu queria te dizer, pelo amor de Deus, tome cuidado para você não fazer um tipo de oração que não faça sentido. Mas faça o contrário. Faça uma oração que realmente seja significativa. Uma oração que fala do desespero do seu coração. Algo que faça sentido. Algo que seja cheio de significado e que mostre e revele quem de fato você é. Porque se isso acontecer, creia. Creia porque é a verdade, é a palavra de Deus. A mão do Senhor estará estendida para te levantar e cuidar de você e da sua casa, para te colocar de novo no caminho, de novo na direção. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor Jesus, pedimos as suas bênçãos e a tua boa mão sobre a vida de todos nós. Pedimos que no nome de Jesus, algo poderoso da parte de Deus aconteça na vida dessas pessoas que nos assistem, que estão conosco, que estão orando nesse momento com fé, crendo que no lugar onde elas estão, onde o medo as colocou, elas podem clamar ao Senhor e ter vida novamente, serem resgatadas desse lugar. Elas não vão afundar, eu profetizo isso sobre a vida delas, meu Pai. Elas não vão afundar, elas não vão ficar submersas nessas águas, porque a tua mão poderosa virá a nos socorrer, virá e socorrerá essa pessoa, no nome de Jesus. Aqueles que vão no caminho, vivendo de maneira sobrenatural, blindes, ó Deus, no nome de Jesus, para que os seus olhos foquem, para que os seus olhos estejam permanentemente olhando para Jesus Cristo e eles possam caminhar de glória em glória, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque sabemos que essa é a tua vontade, que a nossa vida seja guiada na tua direção, para nos tornarmos a tua imagem e semelhança. Abençoa-nos, Deus, seja conosco, no nome de Jesus. Se essa palavra tocou em você essa noite, se você está se sentindo tocado pela presença do Senhor, temos um link aqui embaixo, onde você pode fazer contato conosco para pedir oração, para marcar um gabinete, para nós podermos conversar e até mesmo contar o seu testemunho, onde a gente possa aqui compartilhar aquilo que o Senhor Jesus fez e está fazendo na sua vida. Vai ser um prazer te receber, vai ser um prazer te conhecer, trocar mensagem com você, porque nós cremos que há algo poderoso de Deus para esse tempo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja com você nesse mais um Quarta com Deus do nosso campus online. Que Deus te abençoe.